Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, boa noite. Vasco e Flamengo empataram no Maracanã em 1 a 1, num jogo muito disputado, que teve emoção até o fim. Substituições na reta final que fizeram o Vasco se movimentar. Diniz hoje antecipou as substituições do que ele costumava fazer. Para mim ainda um pouco tarde. Vou falar de tudo isso depois que você se inscrever, deixar o like, compartilhar o conteúdo, dizendo que o pós-jogo do Expresso, aquele que fala a verdade sem rabo preso, já está no ar. Então, galera, Vasco e Flamengo jogaram no Maracanã, Flamengo sem alguns de seus titulares desde o início, sem o Pedro, sem o Arrascaeta, o Léo Pereira substituído pelo Danilo na zaga, e assim a lateral direita ficou com o Emerson Royal fazendo a vez. E no meio-campo, o Alan substituindo ali o Jorginho do lado do Saul. O Vasco com a sua equipe principal, disputando aí uma partida para conseguir sair do rebaixamento, e fez um jogo disputado na maior parte do tempo. Um jogo que o Fernando Diniz e o Felipe Luiz fizeram com que os times não pensassem só em defender, por mais que o Vasco tivesse menos a bola. O Vasco pegou o Flamengo muitas vezes de surpresa, principalmente no segundo tempo. Os 10 primeiros minutos foi um jogo de mais análise, de mais xadrez, e depois que o Flamengo faz 1 a 0, já numa pressãozinha ali que o Flamengo sobe no final, o Vasco corre atrás e numa jogada de escanteio consegue empatar com o Ryan. A partir do momento que o Vasco empata o jogo com o Flamengo, o Vasco começa de novo a baixar suas linhas. Por quê? Porque o Flamengo tem mais qualidade técnica, é acostumado a jogar, no Maracanã tem a torcida a favor e vai para cima do Vasco. Só que o Vasco defensivamente estava muito bem com o Carlos Cuesta e com o Robert Renan, até a contusão do Robert Renan, a concussão, o lance de cabeça, que faz com que o Fernando Diniz tenha que substituir logo no início e entrar o Lucas Oliveira, que deixou a torcida um pouco preocupada, porque o Robert Renan realmente vinha fazendo uma boa partida. O principal jogador de saída de bola do sistema defensivo do Vasco foi o Robert Renan. Então o Vasco consegue segurar o Flamengo na maior parte do tempo. Um jogo que eu gostei pelo simples fato do Vasco ter competido, mas ainda assim o Vasco deixou a torcida preocupada em alguns momentos, principalmente nas entregadas. O Vasco continua errando bolas bobas em saída de bola. O Léo Jardim entregou uma bola no pé do Saul, na verdade. A bola bateu na trave, quase que o Vasco tomou o gol da virada num lance bobo de saída de bola. O Vasco, mais uma vez, quase entregou um gol para o adversário de forma fácil. Se a gente perde o jogo hoje, que poderia acontecer pela qualidade técnica do elenco do Flamengo como um todo, não pode ser por entregada, gente. Tem que ser por trabalho dos caras, do trabalho do ataque dos caras. A gente não pode ficar dando esses moles em saída de bola. 0, o Fernando Diniz ficou maluco, e no segundo tempo o Vasco volta já com o Andrés Gomes no lugar do Nuno Moreira, que sente no primeiro tempo, nitidamente ele estava se preservando, não dando tantos piques, marcando do lado do Puma Rodrigues, ajudando o Puma Rodrigues. O Vasco ficou meio preso a marcação do Flamengo, pelo Flamengo ter realmente, com certeza, mais qualidade técnica que o Vasco. Então, ele já estava se sentindo mal, já estava mancando na reta final do primeiro tempo, e no segundo tempo entrou o Andrés Gomes, que deu um sopro de velocidade, de frescor para o Vasco, mas o Verratti continuava em campo. E o Verratti continuando em campo, o Vasco perde velocidade. Você viu como o time foi dinâmico quando o Verratti saiu? Não é implicância, é algo que é natural, é um jogador que não é veloz, não tem a velocidade que o David, que entrou no lugar dele, tem, que o Andrés Gomes, que entrou no lugar do Nuno Moreira, tem. Nem o Nuno Moreira tem essa velocidade, o Vasco ganhou em dinâmica. E o futebol hoje, galera, você pode ser o que for, você pode ser tecnicamente brilhante. Se você não tiver um time que corra por você, não adianta, que a sua técnica só não vai fazer a diferença. Um exemplo hoje foi o Coutinho. Enquanto esteve em campo e com fôlego, conseguiu ajudar o Vasco. Nas divididas, ele perdeu quase todas. Não é um jogador de físico. Não é um jogador de físico. E aos 20 minutos do segundo tempo ele já estava morto. Aos 15 minutos do segundo tempo, Felipe Coutinho já estava morto. O Nuno Moreira já tinha saído, o Vasco ganhou um pouco de frescor com o Andrés Gomes, mas continuou sendo amassado pelo Flamengo. E o Flamengo, vendo que o Vasco está fragilizado fisicamente e tecnicamente já desde o início, coloca Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta para entrar. E 3 titulares absolutos do Flamengo entram. E o Flamengo começa a amassar o Vasco em 8 minutos, ali dos 20 aos 28 minutos do segundo tempo, de forma impressionante. E a torcida do Vasco, todo mundo estava vendo que o Flamengo, em questão de tempo, ia fazer o segundo gol. E aí o Fernando Diniz demora para mudar mais uma vez, e só aos 28 consegue fazer o equilíbrio ali da parte física do Vasco, principalmente. Entra o David no lugar do Verratti e entra o Matheus França no lugar do Felipe Coutinho, e o Vasco volta a competir. O Vasco volta a competir em alto nível porque o físico, como eu falei, sobressaindo até a parte técnica, já numa reta final de jogo, num calor absurdo que fez no Rio de Janeiro, o Vasco conseguiu marcar o Flamengo em cima e conseguiu dar estocadas na defesa do Flamengo, preocupando eles lá atrás. O Flamengo, o que acontece com o Flamengo? O Flamengo consegue amassar adversários no Maracanã porque os times respeitam demais o Flamengo, botam um time todo defensivo, jogam com 3 volantes, uma linha de 5,
e o time fica preso, não tem saída de bola, ninguém incomoda a defesa do Flamengo. Se o Vasco, desde, sei lá, os 15 minutos do segundo tempo, passa a incomodar a defesa do Flamengo, principalmente explorando o lado do Emerson Royal, o Vasco poderia até fazer o segundo gol e virar o jogo. Mas o Fernando Diniz esperou demais, esperou o Felipe Coutinho praticamente cair no campo, pedir para ser substituído, e o Verratti, que nunca pede para sair e nunca quer sair, teve que sair, porque não estava mais ajudando o Vasco na recomposição. O Verratti estava nem aguentando mais chegar nos meio-campistas do Flamengo marcando na linha de defesa do Vasco. Então o Vasco consegue, a partir dos 28 minutos, ter fôlego e o jogo fica maravilhoso, gostoso, porque fica trocação. O Flamengo vai para cima, tem chances, tem oportunidades. O Pedro perde uma, que a defesa do Vasco para, que ele vem de carrinho, a bola sobe. O Vasco teve chance com o Matheus França chutando, colocado, e o Rossi fazendo uma grande defesa. Teve chance depois, de novo, com o Matheus França, que esbarra na defesa, que bate na defesa do Flamengo. O Vasco com o Andrés Gomes teve algo que eu não via no Vasco há muito tempo. Bola nas costas da defesa adversária e velocidade. O Ryan hoje fez uma partida de entrega o tempo inteiro. Foi até meio esquisito ver o Ryan correndo do jeito que ele correu hoje, porque o Ryan não é esse jogador de correr o tempo inteiro. Mas hoje, contra o Flamengo, além do gol, ele conseguiu correr e ajudar o Vasco até o fim. Então, cara, o que eu posso dizer? O Vasco fez uma partida de luta. O Vasco se entregou ao máximo para não perder para o Flamengo e quase ganhou. E quase ganhou. O futebol é coragem, cara. É o que o Fernando Diniz costuma falar. Coragem para jogar. O time do Flamengo não é um time imbatível, mesmo com os caras que entraram hoje, jogaram 20 minutos, Arrascaeta, Pedro. O Vinha hoje destoou um pouco, entrou no lugar do Ayrton Lucas, errou bastante, mas o Plata jogou demais. O Luiz Araújo, que entrou na reta final, deu um trabalho danado. O Flamengo hoje, ele jogou ali 15 minutos com o time completo, titular, sem o Jorginho e sem o Léo Pereira. Então o Flamengo hoje quis ganhar, fez por onde tentar a vitória, porque fez as substituições dos seus titulares para não desgastar tanto para a partida da Libertadores, mas quis ganhar. E o Vasco soube neutralizar as principais valências do Flamengo. Só que o que me preocupa é que o Vasco, mais uma vez, poderia ter perdido por um erro de saída de bola no pé do Léo Jardim, que mais uma vez demorou e quase que o Flamengo consegue virar o jogo ali com o Saúl botando a bola na trave. Então o Vasco hoje, 1-1 premia, uma atuação guerreira, com erros ainda, com elenco ainda que não é o ideal, mas já está muito próximo do que eu entendo de futebol. Você tem um time, você joga até os 15, 20 minutos do segundo tempo. Se o time fisicamente cair, você substitui, e os reservas que entrarem, cara, tem que cumprir a missão de tentar levar o time à vitória. Não é cair rendimento de reserva, cair rendimento do time depois que os reservas entrarem. Hoje o Vasco melhorou com os reservas, o que eu não via no Vasco há muito tempo. Sempre que o Fernando Diniz substituía, ou o Carille, ou o Felipe, sempre que tinha substituições, o Vasco caía de rendimento, e hoje foi o contrário. Então, isso é um alento, isso pode ser algo que possa, daqui para frente, dar uma esperança para o Vasco, para o torcedor, com o Matheus França vindo, o Andrés Gomes vindo, entrando. O Lucas Piton, quando entrar, vai ter o Puma para a esquerda ou para a direita. O Matheus Carvalho não entrou mal hoje, conseguiu distribuir o jogo. O David é um excelente reserva para o Verratti. Ele sabe fazer o pivô, ele sabe cair pelos lados. Então o Vasco vai ganhando corpo. O que me preocupa é o time titular do Vasco, alguns jogadores que tem um preparo físico, a genética de cansaço muito elevada. O Nuno Moreira cansa muito rápido, às vezes no primeiro tempo já está morto. O Ryan hoje, como eu falei, foi uma partida excepcional, que também cansa demais, talvez porque tenha que recompor sempre a linha de defesa também para os pontas do Flamengo, que são muito fortes. O Barros hoje se doou demais, correu demais o tempo inteiro. O Hugo Moura correu demais o tempo inteiro. O Cuesta fez uma partidaça. O Robert Renan, enquanto esteve em campo, fez uma ótima partida também. Paulo Henrique, excelente na defesa, excelente no apoio. Talvez não tenha apoiado tanto, justamente pelo poderio do Flamengo. O Léo Jardim hoje não mostrou muita segurança, principalmente no primeiro tempo, em algumas saídas de bola. Se embananou com a defesa ali. O Lucas Oliveira chutou em cima do Puma, que bateu, que o Pedro veio de carrinho, quase que fez o gol do Flamengo. Então, esses errinhos de defesa, que hoje não foram maximizados porque o Vasco não tomou o gol, isso tem que ser corrigido. Não pode acontecer a bola passando para lá e para cá, e o Léo Jardim e o Lucas Oliveira perdidos, a bola espirrando no Andrés Gomes, sobrando. Não pode acontecer, porque o Vasco perde jogos por conta de erros individuais. Isso tem que ser estancado o quanto antes. O gol do Flamengo hoje, eu não considero erro claríssimo individual de ninguém. O Flamengo teve mérito, deram muito espaço para o Cebolinha, cruzou, bola bate na trave, cruzou, não, chutou pro gol, a bola bate na trave. No rebote, a jogada pelo lado direito, o Plata e o Emerson Royal, a bola chega livre para o Bruno Henrique finalizar.
antecipando o Carlos Cuesta, no rebote o Carrascal fez o gol do Flamengo. Mais mérito do Flamengo do que falha defensiva, porque não existe gol sem falha defensiva, em algum momento vai ter. E o Vasco conseguiu corrigir isso aos poucos durante o jogo, mas teve atrapalhada do Léo Jardim, como eu falei, teve um lance muito bizarro do Léo Jardim, o Lucas Oliveira, que bate, chuta a bola em cima do outro defensor, se eu não me engano, o Andrés Gomes, e a bola sobra pro Pedro, quase fazer o 2-1 pro Flamengo. Então, esses errinhos bobos, de trapalhões, o Vasco tem que parar o quanto antes de fazer. Mais uma vez, poderia ter perdido um jogo hoje por ter entregue bola na saída no pé do adversário. Isso não pode acontecer. Então, o Vasco faz uma partida muito boa, na média geral, uma partida nota 7, eu diria que o Vasco lutou, brigou com um time muito grande, muito forte, com poderio de elenco enorme, mas que é clássico, cara. O Vasco tem que mostrar que isso aqui é rivalidade e não pode dar mole. Não pode dar mole. O Flamengo hoje com torcida, conhecendo o campo, com mais hábito de jogar, com o elenco mais entrosado que o Vasco. O Vasco hoje praticamente é o segundo jogo de uma defesa, da dupla de zaga central, que é o Cuesta e o Robert Renan. E os caras foram bem. Uma segunda partida, o Flamengo já joga, esse time já joga pelo menos há uns 2 anos juntos, com exceção de Alexandro, Danilo, Saul, Jorginho, que só vieram para agregar. O Flamengo tinha muito mais entrosamento que o Vasco conseguiu fazer uma grandíssima partida. Poderia ter saído com a vitória, como também poderia ter perdido. Então o empate acabou ficando de bom tamanho. Vou partir para as notas individuais aqui. Léo Jardim hoje, como eu falei, inseguro no primeiro tempo, mas saídas de bola ali atrapalhadas, soltando bola fácil, nota 6. Não foi uma partida boa do Léo Jardim, mas o Vasco não perdeu. O Paulo Henrique hoje uma partida boa no apoio, boa na defesa, nota 8. O Carlos Cuesta, partidaça, jogador muito forte no físico, é difícil ele perder para alguém, nota 8. Robert Renan, vou dar nota, porque estava fazendo uma grande partida até os 30 minutos do primeiro tempo, quando foi substituído, nota 8 para o Robert Renan. O Lucas Oliveira, que entrou no lugar dele, vai dar uma nota 6,5, um pouco enrolado, mas cumpriu a função dele ali. O Puma Rodrigues na lateral esquerda, improvisado, fez feijão com arroz, não comprometeu na defesa, no ataque não fez, deu um chute ali no segundo tempo de direita, que, pô, pelo amor de Deus, né? Nota 6,5 para o Puma Rodrigues. O Hugo Moura ajudou muito, muita raça, muita disposição, nota 7,5 para o Hugo Moura. O Barros hoje se desdobrou, esse moleque aí, eu olho com um brilho nos olhos para ele, cara, porque eu acho que ele vai ser um grande ativo do Vasco aí pro futuro, para conquistas de títulos possíveis, para chegar em competições mais acima. Nota 8,5 pro Barros. O Felipe Coutinho hoje, enquanto teve fôlego, como eu venho sempre falando, é o cara que pisa na bola, respira, faz o time se posicionar, prende a bola, é o cara que sabe fazer isso. Nota 8 pro Felipe Coutinho. Enquanto tem fôlego, ajuda. O Ryan hoje, talvez a melhor partida que eu vi o Ryan fazer com a camisa do Vasco em relação à entrega. Ele já tecnicamente fez partidas melhores contra adversários mais fracos, mas como o adversário hoje foi muito forte, sobe o nível e vai subir também a nota dele pela dificuldade. Se doou até o fim, foi eleito craque do jogo. Nota 9 pro Ryan, fez o gol do Vasco. O 10 ainda tem um pouquinho de caminho para percorrer. O Verratti hoje, infelizmente, não ajudou muito o Vasco na defesa, ele não está conseguindo ganhar mais bola pelo alto. Ele se doa, ele tenta marcar a saída de bola do adversário, mas não tem ajudado o Vasco no que é a função principal de um atacante, que é gol. Ajudar no ataque, a dar gol pro Vasco, fazer gol, atrapalhar a zaga, ele tá perdendo isso. Não sei se pela idade, nota 6 pro Verratti. E o Nuno Moreira cansou no primeiro tempo, parecia que já tinha entrado meia bomba, com algum tipo de contusão, não sei. Nota 6,5 para o Nuno Moreira, e entrou no lugar dele o Andrés Gomes, jogou o segundo tempo inteiro, gostei. Algumas precipitações, né, alguns erros ali na defesa, tentando driblar, isso o Fernando Diniz vai corrigindo, porque ele é novo também, mas ele no ataque também foi um sopro de velocidade para o Vasco, que eu não costumo ver o Vasco fazer, velocidade pelas costas dos zagueiros adversários. Nota 7 para o Andrés Gomes. O David entrou bem, fazendo proteção, que o Verratti tem dificuldade para fazer. Velocidade, chutou uma bola de fora da área perigosa, tentou fazer uma jogada pelo lado esquerdo ali, que foi muito perigosa também. Nota 7,5 para o David. Gostei da entrada dele, gostei do Matheus França, quase fez o gol da virada do Vasco. Nota 8 para o Matheus França. O Matheus Carvalho jogou menos que todos esses que eu falei antes, mas ajudou o Vasco, fez algumas inversões ali muito boas. Nota 7 para o Matheus Carvalho. E o Lucas Oliveira, eu já dei a nota, foi a outra substituição ainda no primeiro tempo, pela concussão do Robert Renan, que vai ficar fora do próximo jogo também contra o Bahia no meio de semana, mesmo sendo um jogo atrasado. Então, como eu falei, Vasco voltando a campo contra o Bahia no meio de semana, jogo que o Vasco vai ter que... chover no molhado falar que o Vasco vai ter que vencer. Mas eu vou dar a nota do Fernando Diniz, claro. Fernando Diniz, eu vou dar uma nota 8 hoje, porque o Fernando Diniz hoje
Ele botou o time que tinha que colocar, colocou o Hugo Moura no meio campo, botou os zagueiros nas suas posições, quarto zagueiro com o pé esquerdo, zagueiro central com o pé direito, o Hugo Moura com o Barros ajudou bastante na marcação, o Vasco ter força, o Felipe Coutinho na armação e os pontas, tirando o Nuno Moreira, que entrou mal hoje, entrou meia bomba, o Ryan fez uma partidaça, só a exceção do Verratti, que não foi bem hoje durante o jogo, mas o Fernando Diniz no segundo tempo substituiu o que tinha que substituir, mesmo tendo demorado um pouco, ele fez as substituições certas e o Vasco melhorou. Ele conseguiu dar trabalho pro Flamengo, jogando nas costas da zaga do Flamengo e preocupando o adversário. Então, Fernando Diniz nota 8. Voltando a falar da partida contra o Bahia na próxima quarta-feira, o Vasco vai precisar vencer, porque os adversários ali também não venceram, mas estão todos muito próximos ali, 3 pontinhos, 1 pontinho do Vasco, e o Vasco vai ter que vencer essa partida para conseguir respirar. Vasco-Bahia na próxima quarta-feira, jogo 7h30 da noite em São Januário, jogo fundamental para o Vasco respirar, passar alguns adversários que não vão jogar no meio de semana, e o Vasco com essa partida aí pode dar uma tirada a cabeça da água assim, para respirar um pouco melhor, não pode dar os vacilos que vem dando nos últimos jogos, porque vai cobrar caro lá na frente. Partidas que o Vasco fez contra o Vitória, partidas que o Vasco fez contra o Ceará, entregando jogos contra o Grêmio, dando mole para Bragantino em casa, lá na frente isso vai custar caro. E eu não quero que isso aconteça, porque o Vasco é um time que compete hoje. Só que compete com muito vacilo na defesa. E não se sustenta trabalho com tanto erro em defesa. Se o Fernando Diniz, que não é especialista em defesa, isso é preocupante, conseguir corrigir os erros de defesa do Vasco, que para mim também são muito individuais, muito do jogador, que tem que ter mais concentração no jogo, o Fernando Diniz tem que trabalhar nisso, já que também é psicólogo, para o Vasco errar menos. E contra o Bahia, se o Vasco talvez não errar contra o Bahia, entregando bolas no pé do adversário, talvez o Vasco vença por 1-0. O que é a coisa mais difícil que o Fernando Diniz, o Vasco vencer por 1-0. O Vasco só vence por 3-2, 2-1, 4-3, 4-2. Então o Vasco tem que começar a errar menos, porque o jogo, o adversário faz gol no erro do adversário. Agora, entregadas, como o Vasco tem feito, não sustenta o trabalho de ninguém. É isso, galera. Valeu. Volto quarta-feira aí para Vasco e Bahia em São Januário, 7h30 da noite. É isso. Saudações vascaínas sempre. Fui.